Teve uma vez que me perguntaram se a filosofia servia para alguma coisa. E eu de prontamente disse, não, a filosofia não serve para nada. E a pessoa ficou me olhando, mas como não serve para nada? Ué, primeiro que eu acho que a filosofia prática é uma coisa que vai contra a própria filosofia. Né? Os filósofos atuais, que me perdoem, que escreveram filosofia na vida prática. Isso, no meu ponto de vista, não é filosofia. Porque justamente a filosofia não deve ser prática. A filosofia deve ser um pensamento profundo acerca das coisas que regem a nossa vida, que regem o nosso modo de viver. E isso não tem nada de prático, absolutamente nada de prático. O não entendimento é uma abertura do sistema que faz você ir atrás do conhecimento. Se a filosofia é amor ao conhecimento, ou amor à sabedoria, né? Então seria isso, exatamente isso. Eu me lembro de uma vez que eu fui lá no meu querido amigo e meu grandioso mestre Jorge Albuquerque Vieira, porque eu estava interessado em saber o que era esse troço de curvatura de espaço-tempo. Que raio era isso, né? Eu já tinha visto alguma coisa do Einstein e tal, mas efetivamente não tinha entendido. E aí ele começou, fui lá, conversei com ele, ele começou a me explicar a teoria, a relatividade geral, depois a gente foi para a relatividade restrita. E eu me lembro que eu era novinho, eu fazia perguntas para ele que não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo. Ele me fez perceber que nós precisamos saber fazer as perguntas do que está sendo dito naquele momento. Porque senão você desvirtua todo o processo do conhecimento ou toda a sua heurística do conhecer acerca daquilo que está sendo falado. Então, naquele momento, eu percebi que o filósofo e a filosofia, além de saber o caminho para se chegar lá, saber fazer as perguntas daquele caminho. Porque senão eu estou no caminho do abacate e estou fazendo pergunta de melancia. Essa é uma questão que vou adentrar no meu método de pedagogia, porque nós temos que ensinar as crianças a não perderem a intuição de perguntar as coisas que estão sendo ditas, ou as coisas que irão ser conhecidas. A criança tem isso já na sua natureza, na sua própria história evolutiva. Mas a opressão das figuras parentais, dos próprios professores, fazem com que elas não queiram nem perguntar, e se querem perguntar, perguntam de abacate numa mesa de melancia. Então isso é o que eu vejo, o grande problema do sentimento do conhecer, que eu escrevi um texto que está no livro dos fragmentos, a cosmética do conhecimento. Justamente a cosmética do conhecimento é esse caminho. É esse caminho, olhar o caminho, saber dos pressupostos desse caminho, desse conhecimento e fazer as perguntas necessárias que sejam daquele próprio caminho. Isso seria a cosmética do conhecimento. E isso, meu querido amigo, meu grandioso mestre Jorge Albuquerque Vieira me ensinou quando eu quis falar de coisas que não tinham nada a ver com a curvatura do espaço-tempo. Ele me ensinou com muita amorosidade e afeto. Eu fui perceber isso, talvez, meses depois. E o mestre tem que ter paciência. Muita paciência. Então, quando me perguntaram sobre isso, né, eu cheguei a essa conclusão, que é um problema de formação humana, ou como os gregos falavam, da paideia, que é essa coisa da formação humana. É isso. Posso fazer uma pergunta? Deve, não. Fala um pouquinho sobre, nesse caminho do aprendizado da filosofia, e pelo que eu, como aprendiz, tenho percebido, esse aprendizado do que é a filosofia e de como foi construído o conhecimento com base nas informações que eu tive acesso na minha história, na minha vivência. E muitas vezes a gente constrói esse caminho sem um pressuposto.
Porque a gente não sabe que precisa de um. Ou a gente não sabe o que é ter um pressuposto. Sim. E dar um norte para o que estamos buscando, Certo. em qualquer setor. Eu vou desligar a água do café. Pode continuar a pergunta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do pressuposto. Isso é super importante. O que é um pressuposto? Eu estou passando café aqui e já vou falar sobre isso, porque o pressuposto ele é uma questão de suma importância, porque mesmo que eu não saiba que existe um pressuposto no meu pensamento, ele existe. Então também isso faz parte da formação dessa cosmética do conhecimento que eu estava falando antes. Quando eu, por exemplo, me digo espírita, vamos supor, eu estou admitindo que existe uma transmigração de almas que o Platão falou, chamado metempsicose, já ora, pensado e repensado. Eu estou admitindo que existe um princípio vital material e não material. Agora, quando eu me digo espírita, eu sei disso quase nunca. Mas o pressuposto está lá, isso já foi pensado. Então, no processo da formação do conhecimento e no processo da aprendizagem, do que você me perguntou, eu preciso, antes de pensar o aprendizado, ou o caminho que me leva a aprender algo que eu queira, existe todo um caminho prévio que precisa ser olhado, que é o pressuposto. E o pressuposto vai construir junto desse caminho essas pedras que nunca mais rolarão, né? E que já foi pensado lá atrás por filósofos e pensadores. A ciência é feita dessa forma, mas a religião também é feita dessa forma. Então eu penso que no método de pedagogia, por exemplo, nós precisamos ensinar as crianças a pensar em pressupostos, apresentar os pressupostos. É como se a gente falasse das coisas para elas hoje em dia e não desse para elas o cardápio. É como eu servisse arroz e feijão para aquela criança, mas ela não sabe que o arroz é cozido daquela forma com sal ou sem sal, que o feijão é cozido daquela forma na panela de pressão ou no fogãozinho a lenha. Ela não sabe, ela come aquilo e sabe que aquilo é arroz com feijão. Então, eu diria assim que o caminho do aprendizado ele passa pelo pressuposto, mas não significa que eu não saber do pressuposto, o pressuposto não está lá porque ele está lá. E isso é de suma importância no aprendizado, no caminho do aprendizado, e se torna, no meu ponto de vista, que é mais gostoso aprender assim, é mais saboroso. Então eu posso falar que o pressuposto é a pedra angular que vai dar o sentido e que vai se refletir na forma em que eu desenvolvo o meu caminho e a manifestação até da minha personalidade no mundo. Como eu vejo o mundo, inclusive. Como eu vejo o mundo. Então eu aprender filosofia vai limpar esse meu olhar para que eu compreenda como eu vejo o mundo e como eu estou agindo e reagindo às impressões que esse mundo está causando em mim. Sim. Como, por exemplo, a libertação de algum dogma que me trava no meu caminho pessoal. E que esse dogma não é só religioso. Que não é só religioso, ele pode ser também científico. Mas que quando eu penso, por exemplo, na transmigração das almas, eu lembro daquela palestra que assistimos com a professora Lúcia Helena Galvão, maravilhosa, onde ela fala da questão do povo tibetano. E que muito antes do Platão existia-se já vamos dizer, eu não sei se eu posso chamar de mito, mas um escrito que falava sobre as 3 salas, né? A da ignorância, a do conhecimento e a da sabedoria,
que seria o mito da caverna tibetana, digamos assim. Que revela inclusive os venenos da mente. E essa questão da transcendência do espírito, ou de como esse homem deveria caminhar por esse mundo. Então, quando eu entendo, por exemplo, que uma crença num espírito, ou numa espiritualidade, ou através de uma religião ou não, quando eu entendo que esse pensamento ele permeou várias culturas, vários povos, ele me liberta de dogmas que poderiam estar me travando. Sim. Numa libertação até de consciência, no sentido de dores, de sofrimentos e de culpas que são imputadas Sim. para nós em nossa caminhada. Claro. Então, um pressuposto, ele me dá esse caminho de libertação e de mais autonomia minha perante a minha vida e aquilo que eu decido dedicar o meu tempo, o meu espaço, os meus anos aqui na Terra, né? Para que a gente possa viver essa vida com mais alegria, com mais sabor. Inclusive, eu diria que, pegando essa tua fala, meu amor, que o pressuposto é te dar uma liberdade de pensamento. Em dois caminhos. No primeiro caminho é sabendo onde você está pisando. Você não está pisando em lamaçal. Né? Você está pisando num caminho consistente de conhecimento. Então você sabe que vai traçar esse caminho e vai chegar lá de certa forma. Até com resultados diferentes. Né? Mas o pressuposto não muda. Mas também tem uma outra coisa. Você respeita o outro porque o outro tem um pressuposto. E isso faz uma coisa muito legal, que é você saber que todos esses pressupostos falam da mesma realidade, mas de maneiras diferentes. Então aí você vê que existe uma diversidade de pensamento. Então você não julga aquele como eu vejo o mundo do outro, só porque eu vejo diferente, então o do outro está errado. Né? Isso vem muito a favor da tese da diversidade, portanto da complexidade, já que a realidade é complexa. Então a gente interpreta o mundo de maneira diferente, mas é interpretação da mesma realidade. Isso te dá um estofo intelectual e um respiro. Porque aí, no momento de uma construção de conhecimento, de uma fala, né, você adentra empaticamente, e aí aparece essa palavra empatia, empatos, dentro do outro, para entender o mundo do outro e a visão do outro, mesmo que esse outro até não saiba do pressuposto. Mas que você pode até chegar, não, aquela pessoa, ela está olhando pelos óculos do subjetivismo. Né? Então você adentra esse pressuposto do subjetivismo e constrói um belíssimo conhecimento. Né? Você comentou do budismo tibetano, por exemplo, se a gente fosse pensar qual é o pressuposto do budismo tibetano? É que lá atrás ele já fazia uma separação entre mente e consciência. Que mais séculos mais tarde, a filosofia da mente vem com essa questão. Inclusive no pensamento poético tem esse cuidado. Porque essa mente seria a mente de Buda. Como é que atinjo a mente de Buda se tem uma consciência cheia de problemas que eles chamam de venenos da mente? Como é que eu faço isso? Qual é o caminho? Aí ele vai falar o caminho das 7 sabedorias, o caminho dos venenos da mente, enfim, ele chega a uma conclusão que você precisa meditar e olhar para essa tua consciência para você chegar na mente luminosa de Buda. Então está claro que eles fazem uma diferença entre mente, consciência e matéria. E que se nós tivéssemos ouvido de repente, né, esses ensinamentos, Sim. Nós poderíamos ter compreendido há mais tempo que nós fazemos parte dessa unidade cósmica e podemos refletir isso na parte. E se formos pegar, né, até podemos fazer isso, né, Sim. como aprendizado, o que seriam esses venenos da mente? Nós vamos, de repente, identificar todos eles aí na nossa sociedade doente. Com certeza. E que outras correntes, não só religiosas, como espirituais, científicas, né, naturalistas, existencialistas,
todos esses grandes pensadores também trouxeram formas dessa sociedade identificar esses venenos da mente que se refletem no, entre aspas, mal do psicossocial, no sentido do individualismo, de não se compreender parte do todo, então não aceita a diversidade do outro. Isso. Né? O meu mundo tá certo, o teu não tá. Então, a gente compreendendo tudo isso, a gente vai ganhando uma liberdade maior de viver de forma mais saudável nesse mundo. Claro, claro. Você se liberta de você mesmo. Né? Que é justamente uma coisa que o Dalai Lama fala muito bem. Que a compaixão para o Dalai Lama seria o libertar-se de você mesmo. Ou seja, dessa consciência onde estão esses venenos construídos. Isso é de suma importância. Né? Então, para mim, assim, como filósofo, eu penso que o processo do conhecimento e do aprendizado, e se você for ver também no Piaget vai falar sobre isso. Né? Existe essa memória do sistema que está dentro de nós, né? Que a Helena Blavatsky na teosofia vai chamar de arquivos acásticos. Né? A gente parece que de falar acásticos com T, né? Mas é com CH, né? Então, acásticos, parece o T. Né? E que essas memórias acásticas, elas são memórias que são construídas dessa história evolutiva.